Segundo volume da obra A Porta da Planície Racional. O corpo é um aparelho elétrico e magnético de origem racional e dominado por influências de sua origem, que é racional. Não é pelo corpo ser aparelho elétrico e magnético que vai ficar sob o domínio do fluido elétrico e magnético. Não pode ficar por conta do elétrico e magnético, porque a sua origem é racional e recebe o domínio de sua origem, por ser natural. O domínio de sua origem, que é o fluido racional, e com mais facilidade por ser desta origem do que o elétrico e magnético. E por isso foram qualificados de animais racionais. Por que os qualificaram assim? Porque viram que o ser humano pertencia a alguma coisa pura. Esta coisa pura, a que o ser humano pertence, é de racionais, puros, limpos e perfeitos, da planície racional. Então, por meio do conhecimento da imunização racional, adquire o fluido de sua origem, o fluido racional, que vem da planície racional. Então, está aí a modificação do bem para melhor sempre, por todos brilharem racionalmente, e não irracionalmente, como o fluido elétrico e magnético. Com o fluido elétrico e magnético, tudo de mal sempre, tudo em multiplicação de mal, multiplicando sempre. Irracionalmente, já é muito diferente, multiplicando sempre o bem. Multiplicação do equilíbrio e de tudo de bom, por a orientação ser racional, caminhando então para puro, limpo e perfeito, naturalmente, por a influência ser toda racional. Por meio do fluido racional, desaparecem os gênios maus, as doenças, enfim, tudo de ruim, porque está imunizado pelo fluido bom, pelo fluido puro. E o puro não deixa as impurezas do elétrico e magnético se aproximarem do aparelho. Então, o imunizado racionalmente, tudo é. E irracionalmente, que é o fluido elétrico e magnético, nada é. Com a imunização racional, tudo de bom. Com o encanto elétrico e magnético, tudo de mal. Há muito que todos procuram o bem. Mas, como poderiam encontrar no elétrico e magnético? De maneira alguma. O bem aparente, sim. Hoje parece que está bem, amanhã está mal. E agora, encontrando o bem verdadeiro dos verdadeiros, o fluido racional, a imunização racional. Está aí o bem que todos ambicionavam, mas não sabiam onde estava. E agora está aí no mundo para todos. Não é dizer que a pessoa vai ficar pura, porque na matéria não há puros, mas, sim, o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio certo, porque no elétrico e magnético não há equilíbrio. O elétrico e magnético desregula todos, e por isso a natureza é desregulada, e tudo que é do elétrico e magnético é desregulado. No elétrico e magnético nunca houve o equilíbrio, e por isso hoje pensam de um jeito, amanhã já pensam de outro. Amanhã já pensam de outra forma. Com o tempo, de outra.
E assim vão sempre mudando de pensar, vão mudando sempre de gostos e de tudo, enfim. Não há equilíbrio no elétrico e magnético. E hoje, racionalmente, estão todos começando a se entender a si mesmo e se encontrando a si mesmo, por encontrar a verdade das verdades. Então, quem encontra a verdade das verdades, encontra-se consigo mesmo, encontrou o que não esperava. Então aí, tudo dando certo na vida de todos, acertando em tudo por estarem certos, dominados pelo certo, pela base verdadeira de sua origem, a base racional, a planície racional. Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal, e de mal a pior sempre, tudo no mundo. E na base racional, da origem do ser humano, tudo de bem para melhor sempre, por ser racional. Racional é puro, limpo e perfeito. Então, sempre tudo de bem, sempre tudo de bom, e se multiplicando cada vez mais. E com o tempo, todos cada vez mais juntos da sua base de origem racional, unidos aos puros da planície racional, por meio do fluido que entra no eu da pessoa, para fazer a ligação aos puros da planície racional. E aí, o entendimento da pessoa com os puros da planície racional, por o fluido racional estar dentro do eu da pessoa. Então, faz a ligação do fluido racional que está dentro da pessoa com o racional superior, com a base de origem, e daí recebendo todas as orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos, fazendo conferências, porque o fluido racional está dentro do eu da pessoa e faz a ligação com a base de origem, a planície racional. Se entende com os puros, se entende com o racional superior, porque está ligado pelo fluido racional que está dentro da pessoa. A pessoa recebendo todos os esclarecimentos precisos para a normalização de tudo, para o equilíbrio racional, para a boa marcha da vida, tudo dando certo, acertando tudo, por estar sob o domínio racional, com o fluido racional dentro do seu eu, para lhe guiar enquanto aí viver. E assim, todos se entendendo com a sua base de origem. Porque se vocês existem, se o ser humano existe, é porque existe a sua origem. E a origem é a planície racional. E assim, todos universalmente se entendendo com a sua base de origem racional, por o fluido de sua origem estar dentro do seu eu. Então, vão mudando naturalmente, sem sentir, por o fluido racional ser da origem dos animais racionais. Então, tudo é feito naturalmente, sem sentirem. Aí, o progresso se torna um progresso racional. Todos racionalmente se entendendo, todos racionalmente pensando, todos racionalmente vivendo. E aí, então, se tornará a maravilha das maravilhas. E todos tendo muitíssimo prazer de viver, por irem todos de bem para melhor. Cessam os sofrimentos, porque está desligado do elétrico e magnético. O elétrico e magnético
é o causador de todas as ruínas do mundo. O elétrico e magnético é a evolução e o progresso do mal. Por isso é mal. E o mal por si mesmo se destrói. Magnético, o progresso do mal. E como poderiam encontrar o bem? Nunca! Todos cada vez mais desentendidos. Todos cada vez mais descompreendidos. Enfim, um desequilíbrio total de loucos varridos. A pessoa vivendo porque tinha que viver, mas não que tivesse prazer de viver. Quem está aí, exposto a tudo quanto é sofrimento, não pode ter prazer de viver. Quem está exposto a ser surpreendido por este ou aquele padecimento, por esta ou aquela enfermidade, não pode ter prazer de viver. Porque no mal, ninguém tem garantias. No mal é como costumam dizer: salve-se quem puder da vida do elétrico e magnético e das influências do elétrico e magnético. Agora, vejam a modificação que vão fazer naturalmente, da desgraça para a divina graça, para a divina graça racional, porque o encantado é um perdido, que vive aí nesse mundo sem saber por quê, nem muito menos para quê, vivendo por ver os outros viverem, falando porque aprendeu a falar, desde que os ensinassem, senão não saberiam falar. Falando que nem papagaio, sem saber coisa alguma de sua origem, sem saber do porquê vive aí a sofrer. Mantendo o sofrimento e falando que nem papagaio. Mantendo o sofrimento por nada saber do seu ser, de sua origem, da origem desta vida, da origem deste mundo, falando a esmo, que nem papagaio, julgando que sabe muito, e o sofrimento provando que nada sabe. Se soubesse, não sofria. Se soubesse, não haveria sofrimento no mundo. Por pensarem que sabem e viverem iludidos e julgando a si mesmo, é que estão aí fingindo que sabem, e o sofrimento provando que ninguém sabe nada. Sabem o quê? Sofrer, serem vítimas do sofrimento sem poderem se livrar dele, por nada saberem. Se soubessem, não sofriam. Se soubessem, não viviam agonizando, como vivem todos no mundo, vivendo de aparências, se iludindo e iludindo os demais, e o sofrimento permanente, devido ao elétrico e magnético, causador de todas as ruínas. Magnético, mal puro. Magnético, magnetismo. Todos magnetizados e magnetizando uns aos outros. E magnetizados pelas ilusões, pelas aparências, pelas fantasias, e sofrendo as consequências dessa falsa sabedoria. Convencidos que sabem, quando se desiludem, dizem: o mundo é de sofrimento e nada mais. Mas vamos vivendo assim. Isto tudo tem que ter um fim. E chegou agora o fim do elétrico e magnético. Todos conhecedores da sua base de origem, de racionais, e procurando imediatamente conhecer o que é imunização racional, para adquirir o fluido racional, o fluido de sua origem, para banir o sofrimento do elétrico e magnético de uma vez
para sempre. E todos ficarão sob o domínio da sua base de origem, e não desta base a que não pertenciam, do elétrico e magnético. Pertencem sim à base racional. Por isso são animais racionais, de origem racional. E está aí a origem, a planície racional. Uma vez o fluido racional entrando dentro do eu da pessoa, do aparelho, botando o elétrico e magnético para fora, que não pertence a esta natureza. Começam as coisas a se modificar na vida da pessoa, e assim vai se modificando de bem para melhor, acabando todos os sofrimentos do ser humano, os tormentos, os queixumes, tudo de ruim, enfim. Por estarem subjugados ao fluido elétrico e magnético, sofriam, mas não sabiam o porquê sofriam. E hoje estão vendo e sabendo o porquê sofriam e o porquê o mundo sempre foi de sofrimento, devido ao elétrico e magnético, que nunca deu paz a ninguém. Com o fluido elétrico e magnético, brilha o mal e não o bem. O bem aparente, sim. Está aí o porquê do sofrimento no mundo. Pois não há este que não sofra. Todos sofrem, devido ao elétrico e magnético. E agora está aí a imunização racional. Os mistérios todos desvendados. Os enigmas todos desvendados. Os enigmas do elétrico e magnético. Os mistérios do elétrico e magnético. O encanto do elétrico e magnético, todos desvendados. Não há mais mistérios. Não há mais enigmas para ninguém. A porta da origem de todos está aí, aberta. A imunização racional. A porta da planície racional. Está aí aberta para todos. A imunização racional. Esta porta estava fechada pelo elétrico e magnético. Fechada e dura de abrir. Mas até que se abriu. Até que chegou o dia de abrir. Está aí a porta de origem de todos aberta, a planície racional. Estavam fechados aqui neste buraco, pelo fluido elétrico e magnético. Agora, a imunização racional abriu a porta deste buraco, para conhecerem a sua origem, a planície racional, lá em cima. Agora, já olham lá para cima, daqui de dentro desse buraco, e já sabem dizer: abriu a porta da nossa origem. Não há mais mistérios. Sabemos de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Que até então ninguém no mundo nunca soube, porque esta porta estava fechada pelo fluido elétrico e magnético. Está aí, para todos, a maior felicidade do mundo, a maior felicidade de todos, a maior riqueza de todos, o maior brilhante de todos, a porta aberta da origem de todos. Muitos chorarão de alegria e muitos vão ficar emocionados. A emoção será muito grande entre todos no conhecerem o que estão conhecendo. A emoção de todos será muito grande diante desta grande descoberta, da maior descoberta do mundo. O delírio, a satisfação, a vibração, a alegria universal, porque há muito que todos no mundo agonizam. E assim, está aí, aberta,
a porta da origem de todos, a porta da planície racional, a porta do bem de todos, a porta da felicidade de todos, a porta da salvação de todos. Então, tratem de se imunizar, para que o fluido de sua origem, o fluido racional, entre dentro do seu eu, para fazer a ligação ao seu lugar de origem, a planície racional, e receber todas as orientações para conversar diretamente. Por estar ligado, conversar, fazer conferências, receber instruções, receber orientações, tudo enfim. Então, não perca mais tempo, para que cesse o sofrimento para o seu lado. Não perca mais tempo. Está aí a porta aberta pelo racional superior, para que todos os animais racionais voltem ao seu lugar de origem, a planície racional. Todos têm que entrar por esta porta que está aberta aí neste encanto. Todos têm que entrar por esta porta, queiram ou não queiram, porque é a porta do regresso ao lugar de origem dos animais racionais. A origem é racional, e a porta está aí, aberta para todos chegarem nos lugares de onde saíram, na planície racional, de puros, limpos e perfeitos. Chega de perder tempo na matéria. Chega de perder tempo na lama podre. Chega de perder tempo nesta ilusão. Chega de perder tempo com esta vida sem proveito que é ilusão e nada mais. Chega de perder tempo com esta vida aparente. Perdem-na sem querer perder. Morre sem querer morrer. Chega de enganar a si mesmo por um tempo tão insignificante, por uns aninhos de vida tão insignificantes, de tanto sofrimento, de tanta luta sem recompensa. A recompensa é a morte. E tudo fica aí para iludir os iludidos. E ainda pensam que esta é a vida. Esta é a vida dos que estão iludidos com a vida, como se a vida fosse propriedade de alguém. Ninguém tem direito de viver. Se tivesse direito de viver, não morria. Portanto, a vida não é de propriedade de ninguém. A vida é uma vida de mentira, é uma vida falsa, uma vida de aparências, e por isso morre sem querer morrer. Perdem-na sem esperar. Portanto, chega de iludir a si mesmo, chega de ser um criminoso para si mesmo, chega de ser falso para si mesmo. Chega de ser um fingido para si mesmo, sentindo uma coisa, aparentando outra, representando outra. Chega deste cadafalso infernal. Chega de sofrer. Chega de só verem sofrimento pelo mundo afora. Chega de tanta monstruosidade. Chega de tantos desacertos. Chega de tantas experiências para as aparências, para aparentar e não para endireitar, e sim para piorar. Chega de viverem iludidos. Chega de tanta bobagem. Chega de tanta maluquice. Chega de tantos sonhos, sonhando de olhos abertos, e as decepções umas atrás das outras. Portanto, está aí a porta da planície racional, aberta neste encanto pavoroso, para o regresso de todos os animais racionais ao seu lugar de origem de racionais
puros, limpos e perfeitos. Chega de perder tempo com o elétrico e magnético, com o mal. Magnético é mal, magnetizador, todos magnetizados. É o mundo das dores, do sofrimento e da renúncia. Chega de perder tempo com o nada. Surgiram do nada, são um tudo aparente, iludidamente, para tornar ao nada. Surgiu do nada, gerou do nada, nasceu do nada e volta ao nada. Então, vendo e sabendo que isso tudo não vale nada, é um tudo aparente, vão valorizar o nada como se fosse um tudo verdadeiro? Só mesmo quem não vale nada, quem surgiu do nada, não vale nada e acaba em nada. Estão loucos ou não estão? Estão cegos ou não estão? Cegos de olhos abertos, com esta vida de sofrimentos, de preocupações sem limite, de desvarios, de loucuras, de nervosismo, de desequilíbrio, por não valerem nada, por surgirem do nada e acabarem em nada. Uma luta sem proveito. O nada luta para o nada, para acabar em nada. Só mesmo cegos de olhos abertos, penitentes, se penitenciando por este nada, pois surgiram do nada. E agora, chegando o fim do magnetismo, do magnético e do elétrico, do fluido elétrico e do fluido magnético. Agora, chegando o fim, conhecendo e sabendo por que são assim. O que determinou e o que originou esta vida assim, que ninguém resiste, e por isso, sempre clamando e pedindo uma vida melhor. Está aí, a porta aberta, lá de cima, da planície racional, para mostrar a todos o porquê desta vida angustiante, desta vida de bichos, desta vida de matéria. Basta ser matéria para não ter valor nenhum. A porta aqui, agora, aberta para os animais racionais entrarem, para irem para o seu lugar de origem, de onde saíram todos com esta vida passageira, decepcionados com esta vida sem garantias, porque estavam aí, condenados à morte, sem saberem por quê, procurando remediar para fugir da morte, até não poderem mais remediar, fugir e ter mesmo que chegar ao fim, morrer. Vida de remediados, vida de remendos, até não poderem remediar mais. E assim, hoje, a porta da salvação aberta, a porta racional, a porta da redenção, para que todos regressem ao seu lugar de origem, a planície racional. A porta racional está aí, aberta, uma coisa inédita para o mundo inteiro. Agora é que vão começar a serem felizes pelo conhecimento e reconhecimento da imunização racional. Uns chorando de alegria e dizendo: a salvação de todos demorou, mas até que um dia ela chegou. Assim, chorando de alegria, com seus comentários, chorando de emoção, por não contarem com a salvação, porque não sabiam como podiam ser salvos, como nunca souberam aí no elétrico e magnético, e hoje sabendo a verdade das verdades.
Então, começam a chorar de emoção, satisfação e alegria, dizendo: até que chegou o dia que ninguém pensava e que ninguém esperava. Todos aí no mundo, na incerteza de tudo, na dúvida de tudo, tendo a vida como um farrapo, como um trapo sem valor, dizendo: morreu, acabou. Resumindo a vida como nada. Valorizam o nada para acabar em nada, e tudo fica aí. O tudo aparente fica aí para iludir os que surgem do nada, sonhando com o nada, com esse tudo aparente e acabando em nada, se martirizando com o nada, guerreando pelo nada. Guerreiros vencidos, reduzindo-se ao nada. Não adiantou nada as lutas, não adiantou nada as guerras, por a vida resumir a vida no que começou. Começou em nada e termina em nada. Cegos de olhos abertos, sonhando com o nada, como se tudo fosse, se desesperando com o nada, como se tudo fosse, vivendo neste desequilíbrio horrivelmente. Morrem e ficam aí os iludidos, guerreando pelo nada. Então, tudo isso é que cegava a todos. O que fazia todos sonharem era o elétrico e magnético. Era o que conservava todos nesta brutalidade infernal, porque a vida deste jeito se tornou um inferno para todos. Por isso costumam dizer: o mundo é um inferno. O elétrico e magnético é que cegou a todos com o magnetismo, todos magnetizados. O magnetismo é uma coisa que aparece quando está ligado. Desligou, desaparece. Assim é a vida. Está ligada na matéria. Desligou da matéria, desapareceu, morreu. Todos magnetizados pelo elétrico e magnético. Todos magnetizados com tudo. O magnetizado é um iludido, porque está magnetizado. É a vida do materializado. É a vida do magnetizado. O magnetismo é uma coisa chocante e bruta, porque quem está magnetizado não sabe que está magnetizado, não sente, não vê. Só esclarecendo deste jeito é que o magnetizado acorda e acorda mesmo, porque tem que acordar. O magnético só sabe magnetizar. Um ser magnetizado é um ser iludido com as coisas passageiras, que não são suas, principiando pela própria vida passageira, que não é de ninguém, não é sua. Portanto, é preciso conhecer o que é a vida, o porquê da vida. Por que são assim? Por que vivem desta maneira, com esta cegueira, se penitenciando, quer dizer, sofrendo e sofrendo sempre. E hoje, vendo e sabendo o porquê deste tudo aparente do nada, e que tudo tinha e teve sua razão de ser assim, para que assim não continue mais, está aí, aberta, a porta da origem de todos, dos animais racionais, que é a planície racional. A vida só é boa assim nestas condições, racionalmente, que é quando se sabe o porquê se vive. Então, a vida só é boa quando se sabe o porquê se vive.
e não vivendo como bicho no elétrico e magnético, sem saber o porquê viviam e o porquê vivem. Hoje vão viver racionalmente, por terem conhecimento de tudo, ao passo que no elétrico e magnético viviam como feras bravias, sem saber o porquê viviam, sem saber por que tinham vida. A porta da planície racional, agora aí, aberta para todos dessa origem, que entram por ela adentro, para chegar ao seu lugar de origem, a planície racional. A porta aí aberta dos animais racionais. A porta que ninguém nunca esperou que se abrisse, porque o encanto estava aí, fechado às 7 chaves, que são as 7 partes do porquê assim são, e se envolviam, se distraíam, se preocupavam somente com estas 7 partes misteriosas, enigmáticas, e vivendo de experiências para apurar o quê? Para ficar na mesma, como sempre ficaram, aí encantados, sem solução. Este encanto, este mundo, este buraco, que estava que nem um cadeado de segredo. Queriam descobrir a origem de tudo e não podiam. Queriam descobrir a origem de seu ser e não podiam. Trancados aí às 7 chaves, vivendo de experiências em experiências, para ficarem na mesma, sem solução, dos mistérios e dos enigmas. E hoje, tão naturalmente, esta porta se abriu, a porta do natural de todos, a porta racional. A porta da origem de todos, a porta de onde todos vieram, abriu-se para todos regressarem ao seu lugar de origem, a planície racional. Não existindo mais mistérios, não existindo mais enigmas. Acabaram-se os enigmas e acabaram-se os mistérios. Está aí, a porta aberta dentro deste encanto, para que todos digam: é verdade. Até que chegou o dia dos martírios do mundo se acabar. Deste mundo ingrato, do qual nós, encantados, vivíamos com uma vida sem garantias, à mercê das surpresas, vivendo igualmente a um animal, desconfiado de tudo, com medo de tudo, por a vida não ter garantias, por a vida ser falsa, vivendo neste mundo que não passa de um falso mundo, por não ser o nosso verdadeiro mundo. O encanto não passa de um falso mundo, cheio de obstáculos, cheios de aventuras, cheios de sonhos, com esta falsa vida, iludido com ela e iludido com tudo, neste falso mundo de multiplicação do sofrimento. Agora, conhecendo e sabendo o porquê assim estavam vivendo, o porquê viveram esta temporada dentro deste cadafalso, e agora, chegando ao conhecimento de todos, a origem verdadeira de todos, e o porquê tudo assim era, que tudo assim estava nestas condições de animais racionais. E hoje, a porta da origem de todos aí aberta, a porta racional, a porta de onde vieram, que é a planície racional, por onde todos retornarão ao seu lugar de origem, de racionais puros, limpos e perfeitos. Eram racionais deformados, por isso, animais racionais. Agora,
vendo aí nesse cadafalso quanto tempo de lutas perdidas. Quanto tempo perdido? Aí, perdidos dentro deste buraco, sem dar solução de si mesmo, e muito menos do porquê estavam aí vivendo dentro deste buraco, vivendo aí sem saber por que aí viviam, desconhecendo a origem de tudo, do seu ser, dos seres do mundo. E hoje, conhecedores e sabedores do porquê de tudo isto, sabendo por que são assim, de onde vieram, como vieram e para onde vão. Então, não há mais segredo, não há mais mistério, não há mais enigma, por estar aí aberta a porta racional, a porta da planície racional, a porta da origem dos animais racionais, a porta de regresso ao seu lugar de origem de animais racionais. Está aí aberta para a salvação de todos, para todos voltarem, regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional, onde estão lá os demais, com o seu progresso de pureza, a vida eterna, a vida dos puros, limpos e perfeitos, a vida racional. Se viraram bichos, foi porque quiseram. Se deformaram, foi porque quiseram, pelo livre-arbítrio e vontade própria, como já sabem muito bem em descrições anteriores. E assim, salve o Brasil, a maior terra abençoada pela imunização racional, a terra abençoada pelo racional superior. Salve o Brasil, o melhor e maior país do mundo. Então, está a porta racional aberta. País escolhido, o Brasil. Povo bom, terra boa. E assim, a imunização abrangendo o mundo inteiro, para o regresso ao seu lugar de origem. O racional superior cai em cima da planície racional, se comunicando com todos os imunizados por meio do fluido racional. O fluido racional, que é da origem dos animais racionais, dentro do eu do imunizado, fazendo a ligação cá para cima, para a planície racional. E esta ligação feita por meio do fluido racional. O racional superior se comunica com todos os imunizados, recebendo estes todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida e tudo que for necessário, e todo o esclarecimento que for necessário para o equilíbrio e bom andamento de tudo. Conferências sobre o que for necessário e todos os assuntos, racionalmente falando. Portanto, estão de parabéns, porque queiram ou não queiram, o caminho certo é este. Queiram ou não queiram, todos dentro da porta de sua origem, todos se entendendo com o racional superior, por meio do fluido racional. É o que faz a ligação dentro do eu da pessoa, que é aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional, que por isso são animais racionais. E agora está aí esta grande porta aberta no encanto, para que todos entrem na porta de sua origem verdadeira, para que tudo dê certo na vida de todos. O elétrico e magnético, já sabem muito bem, não é para orientar os animais racionais. O elétrico e magnético é somente para orientar os animais irracionais. E para os animais racionais, para orientar os animais racionais,
é a base de sua origem, a base racional. Então, aí sim, todos equilibradamente se entendendo. O que um quer, todos querem, porque é racional. O encanto estava duro, porque os encantados não podiam desencantar-se, porque são encantados. E muitos farão grande espanto, logo assim no princípio, dizendo: não é possível uma coisa destas. Sim, porque para o encantado não é possível. Porque o encantado tem a vida como se fosse essa mesma, mas nunca se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento nem com a morte. Porque ninguém quer morrer. Morre porque não há outro remédio. O remédio é este. E de forma que muitos encantados, inconscientemente, basta ser encantado para ser inconsciente, na primeira vista, ao ter conhecimento desta grande descoberta, a primeira palavra que sai inconscientemente é logo esta: não é possível uma coisa destas. Para depois de certificarem-se, dizerem consigo mesmo: é verdade. Tudo é impossível para quem não conhece e não sabe, e tudo é possível para quem sabe e conhece. Porque o encantado, para saber, é preciso aprender. E antes de aprender ou conhecer qualquer coisa, diz logo: é impossível. Porque não sabe, não aprendeu, porque não conhece. Porque depois que conhece, diz: é possível, é uma grande realidade. Então, diz que é uma grande descoberta. Então diz: é a maior descoberta do mundo. Isto depois que sabe e que conhece. Mas, enquanto não conhece e não sabe, faz um bicho de 7 cabeças. Porque o encantado vive sob a influência do fluido elétrico e magnético, sob a influência do bicho. Então, todo encantado é um confuso. Já vive confuso consigo mesmo. E por viver confuso consigo mesmo, faz confusão de tudo que desconhece. Faz confusão onde não existe confusão a fazer, porque já vive confuso consigo mesmo. Enquanto não conhece, acha tudo confuso. Custa a entender. Eu não estou entendendo muito bem isto. Como é isto? Isto é a maneira de todo encantado, porque o encantado é confuso. É de natureza confusa, elétrica e magnética. E quando não conhece, acha impossível. É impossível uma coisa destas. E, inconscientemente falando, devido às influências do elétrico e magnético. Depois que conhece e sabe, aí torna-se um papagaio. E assim está na Terra a porta aberta da planície racional, abrangendo todos, porque todos são dessa origem racional. Por isso são animais racionais. Está a porta aberta para todos se entenderem e se comunicarem com o racional superior. Para todos se entenderem e se comunicarem com os habitantes da planície racional, por meio do fluido racional que entra dentro do eu de todos e faz a ligação com a planície racional. Esta é a maior felicidade do ser humano, a felicidade das felicidades, até que, enfim, foi descoberta a base de origem de todos, que todos desconheciam. Sabiam que eram animais racionais, mas não conheciam nem sabiam a base e a origem, ignorando até hoje a origem de todos,
até agora. Então, a base de origem de todos, bem pertinho agora de todos, por a porta estar aberta, bem juntinho de todos e unido a todos, por meio do fluido racional. Então, para conseguir o fluido racional de sua origem, basta ler todos os dias e saber e ter noção do que leu. Todos os dias e saber e ter noção do que leu. Todos os dias um pouco. E conforme vão lendo, já vão sendo imunizados, já principiam a ser imunizados. Começou a ler, já principia a ser imunizado, porque o conhecimento da imunização racional é dado cá de cima, do racional superior. E o racional superior está vendo todos, está dando assistência a todos. A imunização racional não é aí do encanto, é do desencanto, é cá da planície racional. Não é de nenhum encantado. E onde estiver um livro destes, está sendo assistido pelo racional superior. Onde estiver um livro destes, está o racional superior presente, assistindo. E é devagar, com calma, que a pessoa consegue se imunizar. Quando principia a ler, vai logo sentindo os efeitos da imunização racional, do fluido racional. E assim, está aí a porta da planície racional aberta no encanto, para o desencanto de todos, para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a paz de todos, para a felicidade de todos, para a boa união de todos, para a boa compreensão de todos e para o bom viver sob todos os pontos de vista, e por isso tudo é racional. E recebendo as orientações pelo fluido que está dentro do eu da pessoa, se liga com a base de origem, a planície racional. Aí, recebendo todas as orientações para tudo de bom, de certo, de bem, de felicidade, de paz, de harmonia, começando o ser humano a viver como nunca viveu. Aí está a grande descoberta da origem do ser humano, dos animais racionais e da origem dos animais irracionais. Agora, cada qual no seu setor, cada qual dentro da sua base de origem. O que pertence ao magnético e elétrico, dentro da sua base. E o que pertence à base racional, dentro da sua base. Mas, para conseguir o fluido de sua origem, é preciso ler todos os dias, para conhecer o que é imunização racional. Então, está aí o equilíbrio de todos no mundo, o equilíbrio do mundo. Todos de parabéns, por se comunicarem com sua base de origem, que era completamente desconhecida de todos. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam de onde eram. Sabiam que pertenciam a alguma coisa pura, mas não sabiam onde estava esta coisa pura. Pertenciam a alguma coisa pura, mas ignoravam. E assim, sempre ignoraram. E hoje, descoberta esta coisa pura, que é de racionais puros, limpos e perfeitos, da planície racional, a base de todos. O ser humano é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional, e não de origem do elétrico e magnético. Quanta alegria no mundo inteiro!
E não é para menos. A maior descoberta de todos os tempos. O reino glorificador do ser humano. A imunização racional. Se entende com os puros que estão lá, na planície racional, com o seu progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos. Daqui de baixo, por meio do fluido racional, dentro do seu eu, porque são aparelhos elétricos e magnéticos. O fluido ligando o aparelho à planície racional e vindo às conferências brilhantes, as conferências racionais, para todos. Coisas lindas, coisas belíssimas, coisas que nem podem calcular e imaginar que vão escutar, que vão ver. E assim está aí a felicidade eterna, o amor, a paz e a fraternidade dos animais racionais. Tudo é racional, e o que é racional não desvirtua do seu ser. É puro, limpo e perfeito. Só existe a arma do bem. A arma do mal é aí no encanto, no elétrico e magnético. A arma do mal é aí do fluido elétrico e magnético. No que é racional, só existe a arma do bem. Somente a arma do bem de todos. Agora, os bichos, como sempre confusos, é que às vezes interpretam uma coisa por outra. Até que, enfim, está aí o fim do encanto, o fim do elétrico e magnético.